Opa, Jorge. Eita! Tudo bem, Bispo Guto? Tudo bem, rapaz? Graças. Desculpa, eu estava acessando, eu não sou muito bom nesse bicho, não. Eu estou chegando agora, né? Mas Aí o eu senhor estava. tá igual. Eu também estava aqui penando já. Falei, assim, rapaz, eu tenho que acertar esse negócio de convidar. Que eu fui convidado, mas não sei convidar direito, né? Bispo Guto, é um prazer receber o senhor aqui, viu? Antes de tudo, eu quero dizer que hoje está todo o estado do Espírito Santo ligado aqui na gente, né? As 5 congregações, mais a nossa sede, todo mundo ligado aí para receber da tua influência. Eu quero dizer que hoje eu só quero sentar para ouvir. Hoje, Olha, hoje só quero sentar para lhe ouvir e dizer que a gente ama muito o senhor, a Suelen, sua família e ama também a sua história, né? Essa história nos amém. inspira e é uma referência mesmo, não é um jargão. No Exército a gente fala de jargões militares, isso não é um jargão ministerial, é porque há uma inspiração. O senhor rindo, brincando, contando piada nos inspira. Amém? Queria que o senhor desse um alô para esse povo que já começou a entrar aqui. Uhum. Amém, Jorge. Olha, eu peço desculpa porque eu estava no Instagram da igreja procurando, né? Como, como eu não manejo Ah, bem essa coisa, entendi. aí terminou demorando muito, eu sem saber. Aí depois eu fui procurar no teu, aí encontrei, né? Mas eu sou novato nessa coisa de Instagram, né? Aí estou pegando agora. Amém. Mas, Jorge, é um prazer imenso, viu, para mim. Eu sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Aí tá funcionando bem o som, Tá, tô lhe ouvindo bem, bicho. Pode falar. tá, tá, né? Então, eu sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso, têm seguido a linha da corrente da fé, assim, com muita ousadia. Deus Amém. tem presenteado vocês a cada momento. E eu sei que a Verdade. turma que vocês têm aí, o pessoal da fé, é muito fervoroso, né? E a gente Amém. tem, assim, mesmo uma ligação no coração com Amém. Vitória, com você, viu? E essa cidade Amém. maravilhosa que já tem o nome de Vitória, né? Amém. E do Espírito Santo ainda, né, bicho? É verdade. Muito bom, Então, muito o bom. objetivo, certa Uhum, feita, o Maneco, quando eu fui ministrar naquela conferência de homens, ele me falou algo que me marcou muito, né? Eu aham, falei, rapaz, eu ia ministrar uma vez só, e ele falou assim, você vai ministrar no sábado também. Eu falei, rapaz, agora tem que ver o que eu vou ministrar. E ele falou para mim assim, é muito mais daquilo que você vai passar, eu quero a tua influência sobre os homens do ministério. Aquilo me impactou tanto que uhum, aí eu parei, aí fiz aquela análise, né? Será que eu estou em condição de influenciar alguém, né? Então, isso é realmente o desejo dessa live, é um bate-papo para receber do aham, senhor essas experiências ministeriais. Eu queria, assim, muito, algo bem leve, nada muito, nada doutrinário mesmo, como um bate-papo, mas eu queria muito que eu sei, porque eu ouço muito o senhor, ouço muito o pastor Bud, né? Aqui em Vitória aham, fala para o povo, o que que você acha de fulano, Beltrano, Ciclano? Eu falo assim, então, você pode ouvir as pessoas do ministério, mas começa assim, ouve tudo do pastor Bud, ouve tudo de Bispo Guto, depois a gente toca em frente. Então eu queria muito que o senhor começasse a falar desse encontro do senhor com o pastor Bud, o quanto isso inspirou e o que que mudou na vida do senhor. uhum. Ó, Jorge, assim, eu sempre falo para as pessoas, né, que quando a gente conheceu o pastor Bud, a gente não sabia o que era, discernir o que é mão direita do que é esquerda, né, espiritualmente falando. Então, foi aquele encontro, né, e ele diz, é um encontro de batida de trem, que ele diz, né, quando a gente viu a forma dele falar, as convicções que ele trazia, rapaz, aí pronto, aí a gente se apaixonou, né, porque ele não falava da Bíblia como assim, como somente um falador da Bíblia. Ele falava com aquela convicção, a palavra era verdade, né? Então isso cativou o coração da gente, a ponto da gente querer procurar ele aonde ele estava, né? Foi assim que esse amor. E eu falo para o pessoal que eu nem sabia o que era a vontade de Deus, nem sabia o que era Deus falar comigo. Eu via muita gente falar, Deus falou comigo, mas eu não sabia o que era isso, não, né? Mas depois que o tempo e o pastor Bud começou a ensinar, eu percebi que aquele desejo de servir ao pastor Bud era mesmo Deus tratando comigo, né?
falando Amém. comigo para servir a ele. Aí servir em quê, né? Eu sempre pensava, o que eu vou fazer para esse homem? Ele já tem tudo, né? Naturalmente eu pensando, né? Ele não precisa de nada. Mas às vezes nas coisas que ele não podia fazer, eu dizia, pastor, o senhor está precisando de ajuda? Ele, rapaz, eu tenho que fazer isso, pronto. Era suficiente. Aí eu tentava fazer o meu melhor, sabe, assim, para ele. Aí esse relacionamento foi sendo criado, né? Um relacionamento mesmo que vai sendo desenvolvido. E eu falo para o pessoal que eu não escolhia tarefas, né? Amém. Por isso que ele me dava muita coisa para fazer, porque eu não ficava dizendo, rapaz, não tenho tempo, né? Então você corre para aquela pessoa que, embora não tenha tanto talento, mas ela tenha a disponibilidade, né? Então corre para ele. E como eu e Suela, a gente era sempre assim, disponível, aí ele acumulou a gente de tarefa, né? Aí ficamos Esse- assim, foi um relacionamento maravilhoso. o senhor sempre fala da intolerância à confissão negativa que ele tinha, né? Assim, é verdade. Não podia falar errado. E falar negativo, né? Isso aí pegou na gente, né? A Aham. ponto da pessoa não poder nem usar uma linguagem figurada, estou morrendo de fome. Não, não está morrendo, não é isso? Isso Exatamente. E é, Jorge, assim, olha, eu falando, nesse tempo, a gente teve aquela live com o pastor Reiga, eu acho que o certo. pastor Reiga, ele tem assim, é muito parecido com o pastor Bud, sabe, nas falas dele, em algumas coisas, né? Aí eu perguntei para ele, como um cristão pode se comportar diante da crise e sair mais forte, né? Uma das perguntas que eu fiz. Aí ele falou, rapaz, se perguntasse a meu pai isso, ele ia dizer, volte para a palavra, veja o que a Isso Bíblia mesmo. diz. Aí, rapaz, eu tenho ministrado isso, essas mesmas coisas que o Amém. pastor Bud ministra, sabe, Jorge? Isso. Sim, fundamentos da fé, confissão, ter cuidado naquilo que você está pensando, naquilo que você está falando, ser seletivo na leitura que você faz, em o que você está ouvindo. Então, eu tenho Amém. ministrado muito sobre isso. Aí eu até tenho falado, né? Aonde eu passo, onde eu estou fazendo live, termino tocando nesses mesmos temas, né? E eu falando com o Senhor, rapaz, será que é só isso que o Senhor tem para mim? Eu falando comigo mesmo, né? Aí o Senhor falou para mim, quando um cientista está procurando uma vacina para um antídoto para um tipo de vírus, quando ele acha, cessa a procura, né? Você não tem que procurar mais a vacina quando você já Isso. encontrou, é só Amém. aplicar. Então Uau. o Senhor falou comigo, aplique a mesma vacina e o remédio que você vê na palavra nas pessoas que você aplicou na sua vida. Então é isso que eu tenho Amém. aplicado, sabe? Eu não preciso buscar nada novo, né? Eu não preciso buscar nada assim difícil de entender, porque as palavras que Jesus falou, elas são tão simples, mas tão poderosas, né? E Amém. era isso que o pastor Bud falava. Aí parecia grosseria para uns, parecia coisa hilária para outros, né? Por exemplo, É. um policial federal chega na casa do pastor Bud e pastor, eu vim conversar com o senhor, estão assaltando granjas aqui perto do seu sítio. Aí chama chácara, né? É. É É. chácara. Aí ele fez, não, mas na minha não vai assaltar. Aí ele disse, não, pastor, não estou dizendo isso não, só estou querendo mostrar para o senhor que tem algo. Não, mas não vai assaltar. Aí ele disse, pastor, não estou dizendo que vai. Repete comigo, rapaz. Não vai Boa. assaltar Isso. a granja do Bud, né? Aí ele teve que Boa. repetir. Aí eu falo para ele, para o pessoal brincando, que o pastor tinha um bastão de beisebol na boca, né? Quando a coisa de incredulidade queria pegar na mente dele, ele batia com a boca, assim, com a forma tão forte, para não deixar aquele pensamento de medo chegar, né, Jorge? Então, assim, se Isso. a gente não tem cuidado na nossa mente mesmo, a gente vai assimilar um pensamento que gera um medo, gera um sentimento de medo, e isso é prejudicial. É como a maioria Amém. das pessoas, ou uma boa parte da nossa população, está aterrorizada com esse vírus. Não É. quer dizer que ele não seja mortal, nem Sim. verdadeiro, né? Porque a fé não ignora isso, mas se você se abre para o medo é mais prejudicial do que o É. próprio vírus, né? E você termina ficando assim suscetível às situações desse vírus mesmo. Isso. Pastor Bud até conta numa ministração que quando chegou uma determinada gripe, e ele falou, eita, lá no início, antes dele conhecer a palavra da fé, eu vou pegar, e pegou, né? Rapaz, Eu aí quando começou... Pode falar. fala, Jorge. Não, fala. Eu quando começou esse negócio desse vírus chinês, né? Vou fazer minhas palavras Aham, do Trump, né? aham, Eu coloquei um hashtag e falei, eu não falo de doença. Aqui ninguém podia falar de uhum, doença. Era
proibição total. Estamos passando, Vitória foi um dos lugares que está sendo menos atingidos, né? Vai passar e a gente não vai falar da doença. Isso é uma coisa que eu peguei assim numa das frases do irmão Reagan, né? Eu não falo de derrota, eu falo da vitória de Cristo, eu não falo de doença, eu falo da saúde. Então isso é muito forte no nosso ministério, né? E Jorge, olha, deixa eu te dizer, eu acho assim que a forma do pastor Bud falar, se ele tivesse vivo hoje aqui, seria desprezar esse vírus, num sentido assim de desprezo mesmo, de tornar ele menor do que é, entende? Assim, é o que eu sinto no meu coração. Porque se você exalta a situação, exalta o problema, ele fica maior para a sua vida, né? Claro. Então, assim, eu lembro de uma fala do presidente que ele falou uma gripezinha. Cara, se ele falasse que era um gigante, né? Você termina exaltando a coisa a ponto de você dizer, não tenho como escapar. Isso mesmo. Né? Então, eu fico com cuidado quando as pessoas começam a combater, né, uma fala de uma liderança, assim, ela tentando nortear, para que a sua membresia não tenha medo, né? Porque a fala de um líder é uma fala balizada para passar pelo problema, passar pelas circunstâncias, né? A gente vê na Bíblia, várias passagens na Bíblia, não tem mais, o Senhor é conosco, né? É conosco está a força do Senhor e com eles o Senhor desamparou. Então, assim, é muito forte o que um líder pode falar debaixo de uma inspiração, né? Amém. E além da confissão, Bispo Guto, assim, que pastor Bud tinha, o que era assim que ele não tolerava, além da confissão negativa, assim, o que tinha nele a mais assim que ele não tolerava? Olha, Jorge, ele era um homem de princípios, sabe? Por exemplo, uma coisa que ele não aceitava era você agir errado com outras pessoas, né? Ele não aceitava você chegar atrasado. Ele não permitia isso, né? Opa, cortou um... Oi, Jorge. Eu estou lhe ouvindo. Eu estou ouvindo o senhor. Cortou um pouco. Pronto. Então, assim, ele não permitia assim, a gente chegar atrasado. E é tão interessante, Jorge, que eu digo assim, alguns princípios dele, ele era tão forte com a gente que tornou a gente assim muito exigente, né, conosco mesmo. Por exemplo, o padrão do rema no horário, né? Você chega em cada rema, no horário tem um professor lá, 8 horas da noite, ensinando, né? Dependendo do horário da cidade. Mas está lá ensinando. A gente foi num evento evangélico, né? Foi um convite que o presidente fez para os líderes evangélicos aqui na nação, e era um evento promovido pela Frente Parlamentar Evangélica. Rapaz, quando a gente chegou lá, a gente levou um chá de cadeira de 1h30, né? Aí eu fiquei pensando, cara, como é bom a gente ter excelência naquilo que a gente faz, né? Porque a gente preza por isso, a gente tem cuidado com isso, né? Isso é uma marca de excelência de um cristão. Aí o pastor Bud tinha isso, ele não tolerava muito atraso, não, né? Se você chegasse, eu estava comentando hoje com os meninos, rapaz, se você chegasse 1 minuto atrasado, você poderia ser um pregador, assim, famosíssimo e até eloquente demais. Mas, bicho, ele não ia confiar nele, não. Era assim que ele passava pra gente, sabe? Graças a Deus. Renan, que está assistindo a gente aqui, Renan, ele hoje está lá em São Mateus, né, fazendo um trabalho maravilhoso. E no início, quando ele veio para cá, um tempo depois, ele se tornou líder de louvor e teve um dia que eu cheguei e estava todo mundo atrasado. Eu falei, você está atrasado, todo mundo... Ele não estava não, mas a turma dele estava atrasada. Eu falei, coloque o playback, vai ser tudo de playback. Você porque é o responsável e eles porque estão atrasados. Então isso aí, ficou todo mundo de playback, ninguém tocou nada. Até que a gente conseguisse impregnar no povo essa excelência no horário, né? E assim, dentro disso, Bispo Guto, pode falar. Não, fale, Jorge. Dentro disso que o senhor está falando sobre confissão, algumas coisas assim marcaram minha vida, né? Eu assumi a igreja numa condição adversa, né? Eu tenho certeza que Deus não foi pego de surpresa, mas eu fui, né? E eu não comecei pensando assim, né? Eu tomei aquele capote de uma onda, né? Aquela vaca de uma onda, tentava respirar, tomava outra, tentava respirar, era um monte de coisa. E eu fui para uma conferência de pastores, foi a primeira que eu fui, em 2012, já assim, para resolver algumas situações, né? E eu lembro que naquela conferência eu via a igreja indo embora,
porque eu comecei a estabelecer alguns princípios de horário, de vestimenta, e aquilo eu estava meio que reclamão, meio que murmurador, achando que tinha o direito. Eu lembro que o senhor falou algo muito forte, né? O senhor falou assim, pastores, vocês vão ter a igreja que vocês dizem que tem, né? E naquele momento eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou em pecado. E eu saí dali, fui para o quarto e falei, pai, obrigado por uma igreja forte, uma igreja firme na palavra, uma igreja que está comigo, que pega junto. Obrigado porque eu tenho graça e favor de uma igreja. Então, isso eu levei para o Rema quando o Lucimar assumiu. Eu falei obrigado, porque eu sempre ouvi por aí que o Rema tem muita oposição nas cidades e tal e coisa. E eu falei, em Vitória vai ser diferente. Eu tenho graça e favor dos pastores. E aqui nós temos muitos pastores presidentes fazendo, graças a Deus, né? Aos moldes lá de Salvador também, né? E foi algo até que a irmã Vânia conversou comigo no início, né? Então, o que o senhor tem a dizer para os pastores que estão assistindo acerca de falar a igreja que eles desejam ter? Então, Jorge, eu sempre tenho falado assim para o pessoal, eu pastoreei a igreja aqui em Campina Grande durante um tempo, né? E pastoreei também em Fortaleza por indicação do pastor Bud. Quando a gente estava com algumas situações lá e eu tinha que resolver algumas coisas. Eu me trancava um pouco assim para resolver algumas situações, porque eu primeiro, na situação lá onde eu estava em Fortaleza, eu precisava resolver algumas coisas comigo mesmo, né? Assim, e Deus, o que era necessário fazer, como pastorear a igreja de uma forma sobrenatural, né? Vendo como o pastor Bud fez, né? Como pensar da forma que ele faria se ele tivesse presente, né? Como tratar. Agora, claro, eu tenho uma personalidade diferente da dele, mas tenho a mesma seriedade, né? A mesma compreensão da palavra. Então, Deus age segundo a personalidade que a gente tem. Então, eu não podia querer ser igual a ele, porque eu não tinha a mesma personalidade. Mas eu precisava tratar a coisa com a mesma seriedade. Então, eu comecei a pensar, sabe? Uma das coisas que me fez levantar as igrejas onde eu estava era a confissão mesmo, era a declaração, chamar a existência, entendeu? Tentar pastorear a igreja da forma como Deus quer. Aí tem alguns princípios básicos, né, que a gente não pode negociar, porque senão a conta dá errado lá na frente, né? Você pode pensar, mas eu quero ter uma igreja grande aceitando certas coisas. Você aceita, talvez encha a igreja, mas talvez o que você pense que é sucesso para você não é para Deus. Porque para Deus, sucesso não se mede somente, né, no sentido de números, né? Sucesso é obediência. Se você está sendo obediente com o grupo que tem, então é o suficiente para Deus promover a sua vida. Aí eu sempre pensava, rapaz, eu não quero aqui, assim, competir com ninguém. Eu não estou querendo buscar nada para ninguém. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma coisa que está funcionando lá em outro canto para tentar trazer para cá? Pastor Bud sempre dizia, rapaz, da mesma forma que ele orou a Deus e Deus deu plano para ele, você ore também, deixe de ser preguiçoso. Amém. Então, aí eu disse, rapaz, eu estava com a faca e o queijo na mão, né? A Bíblia e o momento de oração. E as pressões que a gente passava lá fazia com que eu estivesse perto do Senhor, né? Buscando a direção. Então, quando eu sabia que era a vontade dele, eu falava, declarava. E, Jorge, eu vou te dizer, rapaz, pressão no campo é uma coisa que é inerente ao chamado, né? Principalmente quando você está começando. Depois que você cresce, depois que você desenvolve a igreja, a coisa anda numa estabilidade, as pressões vêm em outras áreas. Mas não deixa de ter pressão. Né? Assim, não quer dizer que a gente viva sufocado, mas a gente aprende a confiar mais em Deus, então a gente tem mais êxito, né? Pelas experiências que a gente já passou, né? Então, é basicamente assim, sabe, Jorge? Eu sempre falo para os pastores, cara, não tenta buscar de outros lugares. Claro que você pode imitar uma coisa ou outra, mas Deus tem uma fórmula para cada igreja, Deus tem uma forma de pastorear. Essa visão Deus tem dado aos pastores. Aqui em Campinas é a mesma coisa, né? Lá em Fortaleza foi assim também. Mas quando a gente está começando, é claro que a gente leva algum tempo para poder aprender a lidar com as coisas como o Senhor quer, né? Mas assim, dá certo, funciona. Né? Se você for bem conectado com aquilo que a palavra diz, ele vai te inspirar a fazer um melhor trabalho. O povo aí tá testemunhando que tem dado certo, né? Aqui, graças a Deus, o Senhor tem dado esse crescimento graças a tudo que o Senhor tem passado para a gente, né? Com a vida, a simplicidade, né? E assim, eu ouvi a aula
do senhor de Ministério Prático, né? De acho que 2000 não sei se era 2013 ou 2015. E eu me lembro que o senhor contou uma história. E assim, por que que eu vou pedir para o senhor contar essa história rapidamente Uhum, para a gente? Porque hoje em dia, ministerialmente, né? Aqui eu já tenho uma pegada, né? Eu falei assim, se a uhum. pessoa chegar, pastor, e quando é que eu vou entrar no meu chamado? Ela automaticamente volta para o final da fila, né? Porque o nosso maior chamado é realmente servir, né? Viver uma vida de Aham, servidão, de amor e dedicação. Aquilo que o senhor faz tão bem, ensina tão bem. Mas tem uma história muito engraçada, que quando eu estava no início, o senhor conta em Ministério Prático, que o senhor achava que o senhor ia ser a bola da vez, né? E o senhor uhum, não foi, o senhor ficou chateado. E o uhum. senhor pode contar essa história para a gente? Teria algum problema? Não. Nada tem não, Jorge. Assim, é engraçado, né? Porque quando você começa a ajudar, e eu era novo convertido, Suelen também, a gente começou a ajudar e a gente fazia tudo, Jorge, mas tudo mesmo, né? Então, eu lembro que a gente abria a igreja, fechava a igreja, eu era o vice do vice-presidente, né? E tinha a Eita! diretoria. Aí eu brinco até, rapaz, eu era vice do vice, vice não é nada, imagina o vice do vice, né? Mas brincadeira. Aí eu falava, mas o pastor tinha tanta confiança em mim, porque o outro vice-presidente era Geraldo Foster, era um americano, então ele não Eu tinha lembro. como negociar as coisas, né? Você lembra dele? Teve aí Ele, em mo- Vitória, né? ele morou aqui um tempo, chegou aí na igreja umas 3 vezes. Pois é. Aí, assim, ele era gente boa demais, mas ele não tinha forma de negociar com brasileiro. E logo eles americanos, grandão, né? Aí chegava nos É, cantos, aqui numa cidade pequena, o pessoal via eles como americanos, aumentava o preço das coisas, né? Cheirava dólar, aí o pastor dizia é. até para mim, Guto, vá lá falar com ele. Eu vou com você. Eu disse, não, pastor, fique em casa. Aí ele disse, não, eu vou com você, eu fico calado. Eu disse, pastor, mas o senhor entrando, todo mundo vai saber, né? Que é para um americano. Então, é melhor o Aham. senhor ficar. Então, assim, Jorge, ele foi ficando dependente de mim, né? E quando a gente mudou de igreja para uma outra igreja, meu avô morreu, né? E eu estava assim pensando, rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu estava pensando em casar, tudinho, e eu disse, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Aí o Senhor falou comigo para não trabalhar. Na verdade, meu avô era que era a minha fonte financeira, ele era quem dava os recursos para mim. Então, quando ele morreu, minha fonte secou. Eu fiquei com o dinheiro de herança dele e também com o carro, e eu dava meus pulos lá, né? E trabalhando na igreja. O Senhor disse para mim: não vá procurar emprego, que eu quero você na igreja. Isso foi uma, é, uma, uma experiência particular minha, né? Amém, Então eu amém. passei essa experiência, o Senhor disse para mim, eu fiquei calado, né? Eu fui. Só que eu nutria e tinha necessidade, nutria o desejo de ir para a igreja trabalhar com o pastor Banda. Eu já aconselhava com ele, Jorge, e assim era engraçado, porque eu tinha que ser o fiel da balança nas conversas com o pastor, porque ele não entendia muito português. Então ele dizia, ô Aham. Guto, ele está falando isso. Aí eu disse, não, pastor, não está falando isso não, porque se ele entendesse errado, ele ia quebrar o quengo, né? Bater. Aí, rapaz, eu ria, viu, bicho, em algumas conversas assim com o pastor Banda, eu dizia, rapaz, quero ver como é que ele vai sair dessa engarrafada, né? Mas não vi uma inspiração nele assim, Jorge, era impressionante. Como ele É, resolvia em poucas palavras e a pessoa saía bem, aliviada, né? amém. Uma senhora passou umas 2 horas, bicho, conversando, falando, e eu vendo ele, rapaz, eu acho que o pastor não está entendendo nada, não. E o pastor bem atencioso para ela, né, olhando para ela e disse assim, quando terminou, aí você terminou, irmã? Aí ele, com aquele coração de compaixão, ele, terminei. Aí, irmã, Jesus te ama. Ele só disse Ah. isso, Jorge. Ela, foi o melhor aconselhamento que eu tive. Eu disse, rapaz, como é que o pastor saiu dessa engarrafada com Jesus te ama, né? Porque Amém, isso não mesmo. dava para construir nada. Rapaz, a mulher saiu bem, sabe, dali. Aí essa forma de lidar nutriu em mim uma expectativa, né? Uma expectativa de eu ser uma pessoa que atuaria junto com o pastor no pastoreio. Ai, rapaz, quando o pastor ligou para mim uma certa vez, ô Guto, liga para a diretoria e vamos fazer uma reunião, porque Deus falou comigo para botar uma pessoa para trabalhar na igreja comigo, pastoreando. Eu quero que ele me acompanhe nos aconselhamentos, se eu não puder, ele vai. Aí eu disse, tá bom, pastor. Rapaz, na verdade, Jorge, eu sabia, assim, tinha certeza que era eu. Né? Aí eu liguei para todo mundo, a gente foi fazer a reunião, eu botei a melhor roupa, o melhor perfume. Aí, quando eu chego na reunião, rapaz, aí o pastor fez, irmão, Deus falou comigo para botar uma pessoa, tá ficando pesado, muita gente ligando para mim, e eu vou convidar fulano de tal para essa reunião.
Ai, tu só Aí não faz era o senhor. misericórdia. Não era. Jorge, passou um filme na minha cabeça. A cena desse camarada chegando atrasado, não fazendo o que é certo, sabe? Eu disse, Eita! aí o diabo colocou, rapaz, tá vendo aí? Isso, fração de segundo, né? Uma frustração se instalou na minha vida de tal maneira, rapaz, que eu disse, rapaz, esse pastor Bud, meu diabo colocando na minha cabeça, esse pastor Bud não é homem de Deus, não. Diabo, você é meu amigo, mas o pastor Bud não presta, não. Quase que eu digo assim, rapaz, assim, foi uma sensação horrível, Jorge. Eu tive que lutar contra esse sentimento de frustração, que eu digo que é um dos piores que a gente tem, quando a gente tem um desejo, e o desejo é uma Aham. coisa boa, né? O desejo Amém. é necessário para estar no ministério, mas quando É bíblico. entre o desejo e a inveja, é um fino filamento que você passa e muitas vezes não percebe. Né? E esse sentimento brotou de uma maneira que eu fiquei tão frustrado que o diabo começou a dizer, ó, tá vendo aí, ninguém valoriza o que você faz. Vá, faça relaxadamente, não faça a mesma coisa como você fazia. Você está chegando Olha cedo aí. demais, saia mais cedo, não tranque a coisa, deixa ele valorizar o seu trabalho, não se dê, né, como você se Meu dava antes. Deus. Eu tive que passar umas semanas com esse sentimento, mas rapaz, sabe de uma coisa? O Senhor falou comigo, assim, firmemente, e disse, olha, foi eu que te chamei, né? E você precisa ser uma pessoa habilitada a toda boa obra. Se esse sentimento ainda está dentro de você, assim, você não está conseguindo lidar, como é que você vai conseguir lidar com coisas maiores quando eu colocar na sua mão? Né? Então Eita. eu me resolvi, sabe? Rapaz, foi choro, lágrimas, né? Assim, mas eu me resolvi por dentro e resolvi fazer as coisas assim como para o Senhor, né? Nessa Amém. estação da minha vida. Então, assim, eu conto, é engraçado, mas viver na pele não é fácil não, né? Porque você passa Amém. aquelas pressões, são gigantescas mesmo. Aí não foi a primeira vez, teve essa primeira vez, teve outras vezes também, né, de que a gente tem a expectativa muito grande, mas você já vai ficando assim, aprendendo a celebrar com a alegria dos outros, né? Porque chorar com os que chora é fácil, mas com os que se É mais alegram rir fácil. não é muito fácil, não. Mas a É, gente. essa experiência me edificou muito ouvindo Aham, Ministério Prático, né? E eu falei, eu queria muito que o senhor tivesse comentado, porque a gente tem até uma brincadeira, o verbo da vida falta ovelha, porque só tem ministro, né? Todo mundo tem o aham, é chamado, né? verdade. E E Jorge, isso é deixa eu me dar muito uma bom. parte aí Ah, nisso. pode falar. É só uma parte enquanto eu estou lembrando. Rapaz, quando o pastor chamou a gente, assim, para estar no ministério, né? Tava na turma eu, Herênio, João Roberto, todo mundo, Moacir, assim, era uma turma muito boa. O pastor Bud, ele foi bem claro com a gente, ó. Ele disse assim, olha, pessoal, o que eu tenho para vocês é isso aqui. Vocês vão ser pastores, separados como pastores, mas eu vou dizer para vocês, eu só tenho um púlpito, né? E eu não quero que vocês fiquem brigando por púlpito. Isso mesmo. Talvez vocês não vão subir no púlpito nem para dar um aviso, mas eu Meu quero que Deus. vocês façam de cada pessoa que tem um problema um púlpito para vocês pregarem. Meu Então, Deus. Que assim, e tremendo. desenvolver o dom, né? Isso ajudou demais a gente a não ter competição, a não ter interesse somente de estar no culto e se preparar ocultamente naquelas coisas que ninguém muitas vezes quer fazer, porque não dá muito ibope, né? Vai lá na casa do irmão, está com problema financeiro, ministra para ele, tira ele do buraco. Na área Isso. de saúde, tira ele do buraco também, né? Então, isso ajudou a Isso. gente a pegar uma certa didática para ensino, para depois Deus Amém. levantar. Então, esse material secreto que a gente fornece a Deus, né, é muito mais do que a evidência do púlpito, né? E Deus Amém. prepara esse caminho para a gente estar lá. Então, essa vida da gente foi construída dessa maneira com um pastor que era muito sério. E se a gente dissesse, o senhor não me dá o púlpito, eu vou para outra igreja. Vai, fica à vontade, irmão, a porta Vai está embora. aberta. É, era É simples isso assim, mesmo. viu, Jorge? Simples É. assim, para ele, assim, não era complicado. Claro, assim, ele tem a força da unção sobre o chamado dele, né? Cada um Ah, tem. Então, mas era simples para ele fazer assim, não entrar em competição. Se alguém que ligar com ele, ele não brigaria de jeito nenhum. Ele vai, rapaz, vai procurar a sua turma, né? amém. Dizia Isso desse mesmo. jeito. Eu, Desculpa, atrapalhei esse, você aí, viu? não, não, de forma nenhuma. Eu lembro que ainda, né, quando eu assumi a igreja aqui,
Samia me deu um conselho, né? Ela falou assim, cara, guarda o teu Uhum, coração, né? E ouça Pastor Bud, né? E no início eu uhum, só ouvia Pastor Bud, né? E aí quando eu fui conhecendo, assim, mais de perto o restante do ministério, que veio depois, na verdade, né? Porque quando eu assumi, quando é a primeira vez que eu fui na conferência de ministros, foi em 2009, lá em Atibaia, né? E assim, eu aham, lembro que eu vinha sendo apresentado, né, por pastor Eliseu, né? uhum, Que é o meu pai, né? Aquela pessoa que cuidou de mim, ele me apresentou ao João Roberto, me apresentou ao senhor, me apresentou a um monte de gente, né? E depois eu fiquei conversando lá com o Maneco, com o Darren, pessoas que eu já vinha ouvindo por aquele, não era nem aplicativo na época, era o portal, né? sim. E eu falei, rapaz, esse pessoal está conversando comigo. Eu não sou ninguém, nem diácono eu sou ainda. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada nesse ministério, que as pessoas são simples demais, né? Eu cheguei desconfiado, né? Porque Uhum, é um jeito bem verbo da vida de ser, nessa questão familiar, essa questão de considerar o outro realmente superior, independente da posição que a gente ocupe, né? Considerar o outro como importante, como Jesus considera. E isso, aham, assim, o senhor faz muito bem, né? O senhor faz a uhum, gente se sentir muito bem, assim, e como pastor e como irmão, né? A gente tem todo, eu falo para o povo, existe todo um respeito, né? Mas a gente sabe que existe aquilo que realmente, o elo, né, entre a uhum, gente é esse amor, né, que o senhor... E uma coisa que eu anotei aqui, Bispo Guto, que eu queria que o senhor falasse também, que é algo assim que é muito forte no meu coração, e eu me identifiquei muito quando o senhor falou assim, olha, eu fui corrigido muitas vezes, também em 2013, o senhor falou assim, eu uhum, fui corrigido muitas vezes por Pastor Bud, mas nunca fui uhum, corrigido pelo caráter. uhum, Sabe, isso é algo assim. uhum. Às vezes eu falo assim, acho que eu tenho que aprender mais um pouco sobre justiça de Deus. Porque se eu cometer alguma fraude, alguma coisa, eu não sei nem como é que eu vou ter coragem de continuar ministerialmente. Eu acho que eu estou estudando pouco justiça. Acho que ainda que me perdoasse, eu não teria esse vigor para falar. Então, por isso eu me guardo muito. Eu lembro que quando o senhor falou isso, aquilo ficou uma marca para mim também, assim, Uhum, que a gente erra, a gente pode tropeçar em muitas uhum, coisas, perder um prazo, alguma coisa, mas assim, algo de caráter, envolvimento com pecado, com coisa assim, que possa aborrecer uhum, o nosso pai, né? Eu só falei especificamente uhum. de Pastor Bud. Como é isso assim para o senhor? Quão forte isso é para o senhor? Ó, Jorge, eu falo assim, quando eu vim para da igreja, né, eu namorava com Suelen. E você sabe, o namoro mundano é um namoro que tem a avenida larga, né? O caminho é largo. Então a gente se aproveitava, né, um do outro no namoro. Quando eu cheguei na igreja, eu tive que frear, dar um freio de arrumação na minha vida, porque eu via o pastor Bud, via o caráter dele e via aquela personalidade forte do pastor Bud de tratar a coisa como era preto, branco era branco, pecado era pecado. Ele não tinha um Isso aí. arrudeio, não, entendeu? Para poder Amém. ajudar a gente e fazer a gente crescer, ele tinha que fazer a gente entender, porque ele estava tratando com pessoas Amém. que tinham pretensões para o ministério, né? Então, Amém. eu ficava olhando e uma das coisas que me fez ficar com até medo de pecar, né, com Suelen, assim, de alguma forma, era quando ele dizia assim, Deus vai me revelar pecado, rapaz. Se você está Eita, brincando Jesus. com pecado aqui, Deus vai me revelar. Aí eu digo, misericórdia, Suelen, fica longe, né? Porque se eu ficasse perto dela, a gente se abrasava. Então não É, adiantava, é uma coisa de fugir para o momento depois do casamento a gente ter a oportunidade. Então essa personalidade de um pai, de olhar, de observar, de chamar, ô rapaz, vem cá. Quando ele olhava que pensava que alguma coisa não estava, você está com algum problema? Eu disse, não, pastor, não estou com problema nenhum, não. Mas tem alguma coisa assim? Não, tenho não, né? Eu já ficava com cuidado. Então, essa coisa, sabe, Jorge, assim, me ajudou. Pode parecer para alguns uma prisão num sentido, mas, cara, prisão é viver em pecado, né? prisão Quando viver em você está pecado. vivendo numa vida dessa, assim, de santidade, você está protegido, guardado por Deus. Então, eu Amém. falo para o pessoal, pelas ministrações do pastor Bud, eu já sabia como ele gostava da coisa, já sabia como era para fazer. Então, para mim, esse roteiro que ele passou foi muito claro. Então, eu não fui repreendido por uma vida indecente. Eu nunca Amém. fui repreendido por ele, né, por se meter na vida de outras pessoas.
por defraudações, sabe, em outras pessoas, por Isso. falar demais. Nada disso, cara. As repreensões dele era mais assim, por exemplo, quando a gente hesitava em fazer uma coisa que ele achava que a gente já devia estar mais na frente. Por exemplo, uma vez a gente comprou um sítio aqui, 20 hectares, aqui perto da cidade, né? E a gente tinha acabado de comprar o terreno da igreja, e a gente já estava pensando terminando de pagar, aí ele teve uma direção de comprar esse sítio. Aí a gente vai e compra também o sítio, né? Aí quando a gente estava terminando de pagar o sítio, aí o pastor Ban disse, quando é que a gente vai começar a construir a igreja? Aí eu olhei para João, estava eu e João, aí eu disse, João, é uma pergunta para tu. Aí ele disse, pastor, assim, a gente está pensando daqui a uns 3 anos. 3 anos? Vocês são incrédulos, irmãos. Vocês têm que começar agora. Aí eu olhei para João e disse, João, tu tá errado mesmo. Né? A gente se ajudava, né? Nessa coisa assim, porque ele era muito intenso, sabe, Jorge? Assim, em fé. Hoje conseguir as coisas assim, num sentido, por causa da igreja mesmo, tá até mais fácil. Mas no tempo da gente, sabe, Jorge? Você sabe como é, como você começou, você ralou muito. Hoje, para abrir uma igreja hoje, por causa do que você já construiu, hoje nesse estado, está muito mais fácil do que quando você começou. E é assim a vida dos pioneiros, né? Os pioneiros, eles ralam para outras pessoas usufruir lá na frente. Então, naquele tempo, para a gente, rapaz, crer para aquilo e pastor Bud falar do jeito que falava para a gente, era assim, era correção. A gente tomava como correção, a gente não está no nível de fé. Mas coisa de pecado, de coisinha assim, sabe, Jorge? A gente, graças a Deus, cara, porque a gente atentava para a palavra que ele dizia. Rapaz, olha o tom do que ele está falando. Né? Se é esse tom, vamos seguir o que ele está dizendo. Não brincar com pecado, não vamos deixar nada disso atrapalhar a nossa vida. Então, foi esses alertas que eu digo, né, para as pessoas. Rapaz, o Ellen, assim, e a nossa equipe, ela aprendeu a trabalhar no sentido daquilo que a palavra de Deus diz. E isso frutifica para a gente, né? Amém. Isso é maravilhoso, né? A gente, e durante o ministério, o senhor falou muito bem, nós tivemos aí eu considero um ganho muito grande na política do nosso Brasil, né? Porque quando sai alguém que está com áreas de traição, na minha opinião, é uma limpeza, né? E isso acontece ministerialmente, pessoas se vão. E eu costumo dizer que nem todas que se vão vão com problemas, né? Algumas vão por direção e tudo mais. Mas é uma coisa interessante, quem fica com a gente é porque entendeu, em regra, esse tipo de conduta, de não negociar o caráter, né? E é tão bom, né? Humberto, quando esteve aqui, a segunda vez que o pastor Humberto esteve aqui, ele, diante da igreja, ele quando estava no momento de oferta, ele falou assim, rapaz, já deu tempo suficiente para você saber se o pastor de vocês é picareta. Aquilo foi tão forte, né? E isso é tão bom para a gente, assim, eu desde o início, assim, eu nunca tive problema de falar de dinheiro, nem de levantar oferta, e da mesma forma que eu sempre falei, meu irmão, se você, entenda uma coisa, essa oferta, se você vai vir com cara de jumeco chupando espiga de milho, você nem traga. E se você não confia em mim, você não é nem para estar aqui, vai para um lugar que você confie no pastor. Isso eu sempre falei rasgado nisso. E assim, as pessoas veem, ninguém mais é bobo, né? As pessoas veem essa questão da integridade na vida da gente. Isso aí é uma coisa que ficou muito forte quando o senhor falou isso. E me influenciou ainda mais assim, a zelar por isso, não negociar, né? Nem na aparência do mal, né? Uma coisa assim que a gente tem que guardar, inclusive as pessoas que estão chegando, né? E elas vão... Eu acho que não só do ponto de vista igreja, mas o mundo está carente disso, né? Está carente da sinceridade, da integridade, né? Eu tenho algumas... Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar, pessoal. Eu tenho pensado, né, sobre isso mesmo, sabe, Jorge? Assim, sobre essa parte do pastoreio, porque tem muitas coisas que têm distraído o corpo de Cristo. Por exemplo, eu não sou contra ninguém que faça coaching, eu não sou contra ninguém que tenha um treinador, eu não sou contra nada disso. Mas Jesus, quando ele falou que as ovelhas estavam aflitas e exaustas, ele disse que era porque as ovelhas não estavam sem pastores. Esse pastor é um dom ministerial, né? Amém. Toda ovelha precisa de um dom ministerial, de um pastor que assista a vida dela, que oriente a vida dela, que tem uma voz balizada, né? A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor.
Então eu digo assim, hoje a gente tem pela internet, eu conversava até com o pastor Rick Renner, enquanto foi Rick Renner, foi é, como é o nome? Tony Cook, né? E hoje tem muito acesso à internet, muito acesso a muitas informações. É E é verdade. muito bom isso, é bom, maravilhoso. Só que você precisa ter uma voz balizada de autoridade sobre a sua vida. Aquela pessoa da internet que você está escutando, ela não vai ter condição de te aconselhar no momento de problema. Isso. E às vezes te dizer o que você precisa ouvir, não o que você quer, né? Amém. Essa coisa de você ter uma pessoa que possa te orientar e você estar congregando e olhar bem a sua vida pela ministração é saudável demais. É como o apóstolo Paulo, ele fez com que aquela igreja lá de Tessalônica se tornasse a igreja modelo, a igreja padrão, né? Ele se tornou como o pai para aquela igreja, né? Então o pai, ele tem uma autoridade para levar o filho no nível de maturidade. Mas as pessoas hoje estão tão vulneráveis que qualquer apertozinho que você dá aqui, eles pulam para outro lugar. Aí a gente não tem condição de estruturá-las, né, de amadurecê-las. Porque se fosse por coisas assim, que eu ficasse magoado, eu saísse da igreja, Jorge, eu digo, eu já teria aberto uma, sabe? Porque muitas vezes a correção que eu levei com Suelen, às vezes, assim, foram duras, sabe? Assim, essa coisa de você estar no púlpito, e o pastor Bandeira era engraçado, mas ele dizia assim, no púlpito, vocês não estão em fé, irmãos? Guto, você tem que agir em fé, você não está agindo em fé. Aí as pessoas queriam defender a gente, às vezes, do pastor Bud, sabe? Imagina só, gente. Era, bicho, assim, o pastor, uma vez o João Roberto levou uma correção do pastor Bud, eu achei engraçado demais, né? João Roberto levou uma correção, cara, assim, forte do pastor Bud. Aí João sobe lá no púlpito, aí todo mundo ficou apreensivo, né? Aquelas pessoas assim, ele fez, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, o pastor Bud tá certo, a gente tá em incredulidade e a gente vai fazer o que ele tá dizendo. Aí algumas pessoas chegaram para o João, aí falou assim para João, mas tá errado ele falar assim, irmão, pastor Bud é meu pai. Isso. Vocês não vão botar sentimento Amém. contra ele no meu coração. Deus. Sabe? Assim, que coisa linda, sabe, Jorge? Lindo assim, demais. A gente cultivou isso, né? No nosso coração do pastor Bud, sabe? Aí ele era maravilhoso, cara, assim. E a gente tinha esse coração, por isso que a gente vive assim em unidade aqui, né? Você vê, Jorge, assim, essa transição que houve no ministério, cara, a gente não tem briga, não tem, a gente sabe o tempo das coisas, valoriza cada um, né? Você vê, Tiago, agora está na posição de pastor. João conversando comigo, ele disse assim, Guto, cara, tu acha que assim, é necessário que eu vá para um outro lugar? Se você quiser que eu vá para um outro lugar, eu disse, não, por que ir para outro lugar? Tu tem algum problema? Porque quando o pastor Bud saiu, né, eu fiquei, Raul ficou, o pastor Bud estava dentro da igreja. Quando Raul entregou para mim, eu fiquei como pastor, estava Raul e pastor Bud dentro da igreja. Eu era o pastor da igreja. Eu saí, tu ficou, o pastor Bud ficou e Raul ficou. Agora o Tiago assumindo, cara, a gente sabe o espaço da gente, sabe o que Deus chamou a gente para fazer, né? Então não tem necessidade. Assim, esse coração é para servir a Deus mesmo. E foi assim que a gente foi cultivando mesmo, sabe, Jorge? Assim, essa lealdade, bicho, assim, no ministério, não deixar que ninguém venha fazer de uma situação uma dor insuportável a ponto da gente tomar decisões equivocadas, sabe? E tem muitas pessoas que querem te defender e te colocam numa posição de fragilidade, né? Ela vai fazer você sentir uma dor maior do que na verdade ela é, né? Então, termina prejudicando. Isso é fantástico, né? Esse entendimento de paternidade é muito forte. E o apóstolo Paulo, né, ele diz, né, vocês podem ter muitos preceptores, mas não tendes vós muitos pais, né? E eu sempre lembro assim das pessoas que no início balizaram, né? Eu tentava até me associar e o Senhor dizia claramente, com esse não se associe, com esse não se associe. Era uma coisa impressionante, assim, e eu não sabia o que fazer, eu sabia muito comandar a tropa, né? Comandar a igreja era um negócio assim para mim, então, e eu lembro muito bem dessas pessoas que uma ou outra palavra, ou mais de uma, né? Eu lembro que o Maneco me deu esse livro, Não Tendes Muitos Pais, e eu engoli esse livro e entendi essa relação de paternidade, assim, e a forma de nós honrarmos, né? Aqueles que são nossos pais, né? Que espiritualmente a gente consegue ter mais de um e ter uma consideração,
muito embora não sejam muitos, mas a gente tem esse relacionamento de honrar o pai mesmo, honrar aquele que está sobre a gente. Isso, assim, isso é algo muito forte, né? E aqui em Vitória as pessoas pegaram isso pelo Espírito, assim, e a gente, graças a Deus, tem uma equipe, assim, fundamentada. Não tinha muito o que fazer, né? Eu só tinha que olhar o que deu certo aí em Campina Grande, Uhum. observar, ouvir de novo, ouvir as ministrações, né? E procurar fazer aqui, né? Eu lembro que uma vez o senhor falando sobre misericórdia, né? E era um ponto que eu precisava muito ser trabalhado. E uma vez o senhor falou acerca de misericórdia no pastoreio, e de forma nenhuma isso é prevaricação sobre o pecado, mas Uhum. olhar para a pessoa como Cristo nos olha. E quando eu Uhum. decidi trocar a última pilha que faltava por misericórdia, a igreja subiu de 200 para 500 pessoas, né? E assim, Uhum. fora os que já saíram daqui por causa dos pontos de pregação. Então, Uhum. assim, eu quero dizer para o senhor que é muito bom, assim, a gente estar nesse ministério, é muito seguro para a gente, assim. Eu digo aqui em Uhum. nome das congregações aqui no estado, né, que a gente se sente muito confortável no ponto de vista, assim, saber que vocês cuidam da gente, que vocês fizeram. Porque assim, eu vejo assim, eu passei 5 anos, primeiros 5 anos de pastoreio, quando eu decidi para o tempo integral, realmente já teve situações bem difíceis, né? De cortar a conta de luz. E eu estava Sim. contando isso para o pessoal, são momentos difíceis. Mas, assim, isso foi superado tão rápido e hoje, assim, eu estou suprido em tantas as coisas, em todos os aspectos, né? Emocionalmente, financeiramente, materialmente, ministerialmente, assim, que às vezes eu falo assim, poxa, foram só 5 anos, né? Agora imagine que o senhor passou, né? Nesse início aí, quebrando a pedra, né? Andando Uhum. naquela Kombi, Uhum. que o senhor sempre conta para que a gente chegasse aqui, né? Nós estamos com 53 minutos de live e, assim, eu tenho uma coisa que eu ouvi Luísa falar uma vez, que o senhor nunca sentou, né, com Suelen para falar dos problemas da igreja na frente das suas filhas, né? Sim. Eu vejo muitas pessoas querendo almejar o ministério, e o apóstolo Paulo diz, né, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas lá no meio ele diz assim, deve ter sua casa em sujeição, ou deve governar bem sua casa. Esse governar bem, a gente entende que é um governo consciente pautado na palavra, né? E eu Uhum. falo para as pessoas, né, quando as pessoas manifestam um chamado, eu falo assim, a primeira coisa, como é que está a sua vida em casa? Porque eu Uhum. falo assim, eu não me lembro da última vez que eu bati boca com o Lucimar, né? Mas não me lembro Uhum. mesmo. A gente vive brincando um com o outro, colocando negócio quente para acordar, pingando negócio no rosto, é o tempo todo brincando, é pegadinha o tempo todo. Mas nem sempre foi assim. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa aí nesses 5 minutinhos que nós Uhum. temos sobre família e ministério. Uhum. Então, Jorge, assim, a gente conviveu, eu morei 3 anos, quase 3 anos na casa do pastor Bud, né? E a gente não via eles tratando entre eles com grosseria, com nada, né? Então a gente teve uma escola muito boa. Com Suelen, a gente decidiu na nossa casa não trazer os problemas da igreja para conversar na mesa da nossa casa. A gente conversa, você sabe que a gente precisa conversar sobre algumas coisas, mas nunca fizemos isso na frente das meninas. Situações aconteceram, Amém. a gente teve que mudar para alguns lugares, elas só sabiam que a gente tinha que mudar, mas não o porquê, porque elas não tinham idade de Amém. saber, e a gente protegia elas, né? Então elas sabiam o quê? Somente as coisas maravilhosas da igreja. Não sabia que irmão fulano era um problema, irmão cicrano era um problema, porque a gente guardava a vida das pessoas e só falava de uma situação assim, quando era necessário. Não se falava assim de que o irmão não tem jeito, de jeito nenhum. A gente sempre tratava entre a gente no lugar devido, né? Então elas foram Aham. crescendo com esse amor, apreço mesmo pela igreja, sabe? E por isso que eu digo, hoje elas têm desejo de estar no ministério por causa da vida que a gente tem levado. Se não funcionasse dentro da minha casa, rapaz, as minhas meninas não queriam estar no ministério. Eu posso ter certeza Amém. disso, porque tem muitos filhos aí que não querem estar no ministério porque viram tantas coisas ruins, né? E é É uma vida, verdade. parece que pesada, difícil, né? O pastor Bando dizia, rapaz, está difícil, está pesado demais, tem alguma coisa errada, você tem que trocar esse jugo.
né? Você tem Amém. que levar leve. Aí eu falo para as Amém. pessoas que tem 3 ingredientes que eu via na vida do pastor Bud, é que todo pastor deve cultivar. Primeiro é fé, né, que ele Amém. cultivava isso. O segundo é a alegria, né, que ele tinha em todo o tempo, a alegria de viver, a alegria para fazer a coisa. E o terceiro, amor, né, porque ninguém Amém. deixa os Estados Unidos, nem deixa seus planos naturais para servir as pessoas se não tiver amor. É como aquela Amém. freira lá, americana, um multimilionário americano foi visitar ela nas ilhas do Pacífico. Chegando lá, viu ela trabalhando numa colônia de leprosos. Aí viu a situação dela e olhou para ela e disse: Freira, eu estou vendo que a senhora está fazendo com tanta indulgência o seu trabalho, mas eu quero lhe dizer que eu não faria isso por dinheiro nenhum nesse mundo. Ela disse: eu também não. A gente não faz o que faz por causa de Amém. dinheiro, né? A gente faz porque ama Amém. as vidas, quer promover, né? Rapaz, corrigir pessoas a gente não faz porque a gente ama fazer isso, né? A gente ama É porque quer verdade. vê-las crescer, quer ver Amém. avançar, não é? Não é uma coisa assim que a gente faz com prazer. Quando é necessário, é preciso ter um pai que oriente, que chegue. Eu digo sobre a minha vida mesmo, sabe, Jorge? Se eu tiver um tempo de encerrar, tu já diz. Ah, É, faltam 2 minutos. Se eu quiser, a pronto, gente para e continua, o senhor que sabe. o senhor que diz. Mas assim, Não, minha mãe. Pode falar. não, eu não quero atrapalhar o senhor, a noite do senhor. Nós Não, temos dois não, eu minutos. tenho uma outra live lá no 8 horas da noite, mas tá tranquilo. Se quiser, a gente. Se eu quiser encerrar agora e falar mais 10 minutinhos, seria bom. Pronto. Então vamos. Pode Para só ser? terminar isso. O senhor que diz, viu? Eu não quero Amém. atrapalhar, não. Vai Amém. lá. Vou encerrar e a gente começa de novo. Tá bom. Opa. Amém. Cheguei, Obrigado, Jorge. bispo. Obrigado você, Obrigado. rapaz. Desculpa o Que isso. tempo aí, viu? Não, que isso. Mas fala o que o senhor estava Mas, falando. Jorge, assim, olha, eu falo, né, com respeito à minha mãe mesmo, né? Eu lembro que no tempo da nossa vida eu sou uma pessoa que tem 4 irmãos, outros irmãos, né? E a gente ficou um pouco revoltado com meus irmãos e me lembro que minha mãe, ela não era cristã, crente, né? Mas ela lia a Bíblia, nesse tempo, ela lia muito a Bíblia, ela gostava de ler muito. E eu me lembro que a gente ficou muito revoltado com meu pai, porque meu pai andava fazendo algumas coisas erradas e o dinheiro que ele mandava para outras pessoas, né, porque ele tinha outras famílias, e a gente ficava revoltado. Aí um dia a gente quis expulsar ele de dentro de casa, né? Aí minha mãe puxou a gente, aí disse assim: olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele nunca vai deixar de ser seu pai, ele pode deixar de ser meu marido, mas seu pai não. Então pega essa orgulho, pega essa ira e engula ela, porque isso não vai Forte. frutificar para vocês não. Rapaz, isso para a gente foi tão bom, sabe, que eu entrei no ministério assim, Entendi. pensando em fazer a melhor coisa que eu podia fazer, controlando a minha vida, ajudando as pessoas, né, tratando da melhor forma. Aí quando a gente vê a vida do Pastor Bud, aí é uma inspiração, sabe, Pastor Bud e Jane, para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, né? E era uma vida Amém. assim, né? Como eu falo, é uma vida de amor, né? Fé, alegria e amor era esse ingrediente que fazia essa vida forte que o pastor Bud tinha. Ele não tinha aquela coisa assim de tristeza. Se ele visse uma pessoa triste, ele perguntava: você está bem, irmão? Aí essa pessoa: tô, pastor. Então diga para sua cara, né? Desse jeito. Não está aparecendo, rapaz. Assim, ele não gostava até de gente trabalhando aqui perto dele com esse tipo de comportamento, sabe? É verdade. É Porque ele diz que insuportável mesmo. afeta, né, as pessoas. Então Afeta. aprenda, para você estar no ministério, você tem que ser uma pessoa saudável. Aí é aquela máxima que a gente fala sempre, né? O pastor Bud dizia assim, um pastor chegou e disse para ele: ô pastor, como vai a luta? Ele olhou para ele: eu não estou na luta, irmão, eu estou na vitória. Então, esse tipo de coisa fazia com que os pastores ficassem chateados. Mas, bicho, era assim. Não era que ele não estava passando por problema. Passava por problema como qualquer ser humano. Mas ele não deixava a alegria dele sair, né? Então, esse tipo de vida, ele fazia efeito na vida das pessoas. Todo mundo gostava de estar junto dele, né? Aí eu lembro que algumas pessoas levavam até umas cacetadas, né? Que é uma gente diz aqui. Uma certa vez ele foi para Ponta Porã, Jorge, só contando alguma coisa engraçada. Aí Pode dirigindo contar. o carro dele,
dirigindo o carro, o rapaz estava dirigindo o carro para ele, né? Aí com a luz alta, né? Aí o pastor disse, baixa a luz, rapaz. Aí ele baixou a luz. Aí lá na frente ele novamente com luz alta, o pastor, baixa a luz, rapaz. Não tá vendo que o outro tá reclamando, não? Aí ele baixou a luz, né? Aí novamente ele luz alta. Ô, irmão, baixa a luz do carro, rapaz. Aí ele disse, pastor, deixa ele baixar primeiro. Ele disse, quem é o crente aqui? Você ou ele? Eu sou, eu não sei se ele é. Eita, Aí ele Jesus. disse, mas não parece que você é crente. Você, além de ser um péssimo motorista, é um péssimo crente. A gente ria no carro, cara. Você, além de ser um péssimo motorista, é um péssimo crente. Rapaz, faça a sua parte primeiro, não importa se ele vai fazer a dele ou não, né? Aí era muito interessante isso nele, sabe? Aí uma vez eu indo lá para o aeroporto, Jorge, aí ele, lá em Recife, né? Aí tinha uns quebra-mola, bicho. A gente, ele andava com muita Coca-Cola, com muito gelo no carro. A gente não queria parar no estacionamento para comprar Coca-Cola nem nada, aí a gente foi, né? Ele andava muito com Coca, porque ele gostava de aqueles copos americanos, cheio de gelo, cheio de Coca-Cola, tomava, tinha um local para ele botar a Coca dele lá na Kombi, né? Pegar o americano, rapaz, fizeram um quebra-mola novo, ele pum, passou, a Coca subiu, o gelo caiu por todo canto. Aí ele fez, rapaz, você não viu isso? Eu disse, pastor, quem estava dirigindo era ele. Não, pastor, eu sei quem estava dirigindo. Aí você fica atento, rapaz, você me ajuda. Aí tá bom. Aí fui, né? Quando chegou lá, ele se cumprimentou um americano, a gente foi trazendo. No outro lado da BR, o mesmo quebra-mola, eu vinha dirigindo, rapaz, eles deram um pum, cai tudo de novo. Aí, rapaz, você não viu de novo o quebra-mola? Eu disse, pastor, você também não viu, não. Mas você quem está dirigindo. Aí a gente ria. Aí eu disse, mas pastor, e lá nos Estados Unidos não tem quebra-mola, não? Aí ele disse, não. Aí eu disse, e tem o quê? Ele, leis. Eita, Jesus. Se você sabe que é para andar num limite que ele está lá, então anda no limite. Aí é difícil, né, pastor? Amém. A gente se divertia demais, Jorge, assim, com essas coisas do pastor Bud, da forma dele tratar, a forma dele falar, né? Era prazeroso demais, sabe, pra gente. Aí eu digo assim que a gente teve muita oportunidade de crescer. E ele era uma pessoa que a gente, assim, por exemplo, chegava um americano aqui, chegava um É o Wi-Fi? Tá ruim, Jorge? Acho que tá falhando um pouquinho. Tá falhando um pouquinho daí para cá. Tá picotando. Tá, né? Deixa eu ver. Agora acho que foi. Agora melhorou, né? Estabilizou. Melhorou. Então, assim, ele era a porta, assim, de favorecimentos da gente, né? Quando chegava um americano, que ele falava assim, olha, tá vindo fulano, e vocês, se quiserem, podem ir lá para casa e fazer algumas perguntas. Ah, rapaz, como a gente amava isso, sabe? Era bom, né? Sentava lá e ele dizia, pode fazer pergunta, eu vou traduzir agora para vocês. Aí a gente se deleitava com isso, né? Aí amávamos assim, fazíamos assim a coisa de todo coração, servindo Amém. mesmo, Amém. trabalhando assim para que a coisa crescesse. E é esse tipo de comunhão que a gente tem aqui. E eu digo que graças a Deus, eu falei para os meninos essa semana, né, a gente conversando, eu sei que Pastor Bud tinha na equipe dele pessoas muito habilitadas, sabe, assim, pessoas que trabalhavam, naquele tempo, eram pessoas que trabalhavam na Copérv, do vestibular, que era Canrombé, médicos, assim, tudo, mas o pastor, ele sempre teve o coração de perceber a orientação de Deus, de quem chamar para estar na posição que ele achava que era interessante, sabe? E ele chamava Amém. e, rapaz, havia uma submissão de todos os outros, mesmo o pessoal sempre tendo uma capacidade mental, mas o pastor Bud dizia, rapaz, não é somente isso. Um chamado Amém. ministerial, ele é ungido por Deus para fazer o trabalho. Aí não adianta você Amém. ser uma pessoa muito esperta, muito inteligente, com PhD, mas ser incrédulo, né? E Amém. você não ter disposição de obedecer a Deus. Então, quem era o que o pastor? É aquele que obedecia mais, tinha mais chance com ele, sabe? E é assim como a gente faz aqui. E tem funcionado muito bem. Amém. E tem influenciado a gente aqui, né? Isso aí
uma direção que eu tive logo no início, quando eu assumi, foi que na primeira conferência que eu já era pastor foi a de Brasília, que a Sim. gente não teve do Sudeste, tivemos em Brasília, né? E foram 22 pessoas naquela conferência, e a igreja não tinha mais que 50. Uhum. E assim, o militarismo me trouxe uma coisa muito interessante, sabe, bicho? Que é apresentar a tropa para o superior, né? Isso é um Sim. princípio bíblico, né? Depois eu vi na Bíblia que isso é um princípio bíblico, né? Então eu Uhum. sempre quis apresentar os filhos ao avô, vamos dizer assim, né? Apresentar o Uhum. filho e deixar ser influenciado, porque eu me recordo tanto assim, meu avô era de Campina Grande, né? Olha só. Era, todo mundo carioca na família, mas meu avô, ele era de Campina Grande, ele serviu os 3 ministérios, naquela época podia, ele serviu o Exército na Caatinga, serviu a Aeronáutica, veio para o Rio e se tornou fuzileiro naval. Que E coisa. ele era um camarada muito firme, mas tão amoroso, né? E toda vez que eu ia até ele, eu voltava com uma sensação de paternidade aumentada, né? Então, toda vez que eu levo o povo aqui de Vitória, aqui do Espírito Santo em geral, eu digo Vitória, mas todo, numa Uhum. conferência até vocês, assim, que é a nossa liderança, né? O senhor Renato Carrombé, né? Dá um beijo para Carrombé, para Renato, que eu Ah, vi que muito passou obrigado. aqui, dizer que eu amo muito vocês. O povo volta daí se sentindo como quem teve com o avô. Eles voltam se sentindo muito Legal. alegre, muito amado, né? O comentário Uhum. aqui, um mês depois da conferência, é esse, né? Nossa, poxa, foi muito bom. Nossa, que simplicidade, assim. Isso a gente tem procurado andar nessas pegadas, né? Maneco tá aí também. Maneco, um beijo, Maneco. Deus te Maneco abençoe. chegou, rapaz. Olha É, aí. Jurandir que falou, a Jurandir tá aí também, tá auxiliando. Então, É, assim, muito bom. isso é muito bom, bicho, ouvir do senhor Uhum. assim, hoje nós temos um povo aqui que, muito embora tenha culto, né, nas Uhum. igrejas, ainda temos aí, passamos de 160 pessoas hoje assistindo, e Uhum. esse povo aqui de Vitória pôde ser banhado e ouvir do senhor aquilo assim que a gente vem falando assim, mas é tão importante quando vem, né? Uma vez que o Uhum. pastor Eliseu foi me apresentar na verdade, uma outra pessoa me apresentou para o pastor João Roberto em 2010, quando os angolanos estiveram em Campina Grande. Aí Uhum. uma pessoa me apresentou e pastor Eliseu me apresentou de novo a pastor João. Aí eu caí na besteira de falar assim, não, pastor Eliseu, fulano já me apresentou. Aí pastor João olhou para mim e falou assim, mas agora você foi apresentado por um pastor. Rapaz, aquilo me marcou tanto, rapaz, que eu Uhum. entendi, eu consegui diferenciar, assim, a pessoa da unção, né? Sim. E isso tem sido tão bom, Bispo Guto. Eu quero agradecer ao senhor, Ah, tá? muito Por esse obrigado. tempo Eu tão que agradeço. precioso que o senhor disponibilizou para esse povo aqui. Eu tenho certeza, eu acredito muito na influência, né, que esse ministério deixa para a gente. E eu quero lhe agradecer, assim, sabe que o senhor também tem uma frase que o senhor diz muito, que o senhor sempre fala que a gratidão nos cerca, né? A Uhum. gratidão nos protege. E assim, Uhum. eu posso usufruir dessa gratidão, sabe? Assim, o que eu tenho vivido hoje na minha casa, na minha família, ministerialmente, eu sempre procurei ter esse coração grato, assim, reconhecer desde aquela cruz, né? Uhum. Até o Senhor e as pessoas que nos antecederam, passando por todos os homens de Deus, meu coração é cheio de alegria. E Amém. essa condição de gratidão mesmo, assim, que ocupa a sala principal do meu coração. Esses dias o Senhor falou comigo quando eu estava. Meu filho estava me pedindo um Apple Watch, né? E eu tinha comprado um Uhum. novo, mas ele só tem 10 anos. E eu falei para Deus, assim, quando ele falou, dê para o seu filho. Eu falei, mas ele só tem 10 anos. E o Senhor falou comigo, tem coisas que eu já adiantei para você, que deveriam ser daqui a 5 anos, mas por causa do teu coração, eu adiantei para você. Então, Uhum. assim, eu sei que eu tenho vivido hoje uma fase muito boa. Eu sei que é só o começo, mas já é tão bom, tão maravilhoso. Sou tão suprido, como eu disse, emocionalmente, financeiramente, em Uhum. todos os aspectos. Mas eu quero estender essa gratidão que eu tenho pelo Senhor, sabe? Pela vida de Sueli, de Carrumbé, né? De maneira todos vocês que trilharam a nossa frente assim.
toda vez que o senhor olhar para mim, você pode ter certeza que essa gratidão ela é muito forte, muito genuína por vocês, assim, obrigado por vocês ter resistido ali e superado aqueles tempos mais difíceis, ter quebrado a picada, feito a estrada, a gente só está passando em cima. A gente, na verdade, só tem que fazer a revisão para ver se tem algum buraco, né? E acertar ali, porque vocês pavimentaram de uma forma maravilhosa. Eu queria que o senhor só desse aí uma saudação. A não sei que o senhor queira falar mais, mas eu sei que o senhor tem mais uma live. Eu vou fazer uma live para o pessoal lá de Palmas, né? Que hoje é culto lá, aí eu vou estar com eles às 8 horas. Mas, Jorge, eu queria só falar uma coisa, né? Porque eu sei que a gente está nesse tempo de pandemia, né? O pessoal, assim, está convivendo com essa situação e eu queria despertar ao pessoal. Eu sei que vocês já ensinam demais, né? Assim, sobre fé, sobre tudo, mas a gente rega sobre as sementes, né? Eu acho que é importante a gente ter essa conexão. Amanhã a gente vai ter uma live, uma bombada de fé com o pastor Mark Henkins. Amém. É poderoso. A gente teve na conferência passada com ele, né? Vocês estiveram lá. E vai ser amanhã novamente uma oportunidade que ele vai dar para a gente escutar um pouco mais sobre fé. Mas eu queria falar só um ponto aqui que eu tenho falado para o pessoal sobre a palavra, né? Uma das coisas que eu vejo que muitas vezes as pessoas se perdem é porque eles não consideram as escrituras como a palavra de Deus. O irmão Reagan tinha escrito na Bíblia dele, a Bíblia é a autoridade final sobre a minha vida. Então ele botava toda a outra autoridade abaixo, um médico ou qualquer outra impossibilidade abaixo daquilo que a palavra de Deus diz. Então, se a gente tem a palavra de Deus como essa autoridade final, a gente pode escutar o noticiário, né, mas não se basear nas informações naturais. São reais, são, mas a gente tem uma palavra que ela é viva. Aí Jesus, ele diz assim, né, em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho falado ou dito são Espírito e são vida. Né? Essa palavra vida aqui é a vida Zoé. Ora, ela tem poder de produzir na vida das pessoas a mesma coisa que produziu na vida de Jesus. A palavra de Deus na boca de Jesus, ou na nossa boca, ela tem a mesma força que tinha na boca de Jesus. Se ela pôde produzir para a vida dele, pode produzir para a nossa também. E Hebreus, Hebreus, ele fala lá no capítulo... deixa eu ver aqui, Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Em outras versões diz que é viva e poderosa. Né? Então, assim, não é uma coisa que essa Bíblia aqui, que eu estou aqui nas mãos, né? As letras, ela aberta, não causa efeito nenhum. Mas quando essa palavra ela é colocada no meu coração e ela sai pela minha boca, ela tem poder de gerar a vida. Né? Aleluia. Alguns dizem que a palavra foi falada para ser escrita, para ser falada. Né? Então, para gerar a vida. Então, é esse o conselho que eu dou para os irmãos. Carregue as suas palavras com a palavra de Deus. Se as palavras elas são recipientes que transportam, né, sentimentos, né, ou pensamentos, você pode passar para as pessoas inveja, ódio, dor, você pode passar também vida. E as suas palavras constroem o ambiente que você está. Então, irmão, esse é um tempo da gente celebrar ao Senhor e construir com as nossas palavras o ambiente que a gente quer para Deus se mover. Deus habita no meio do louvor do povo. Glória a Deus. Essa é uma palavra, um conselho. Amém. Muito obrigado, Bispo Guto. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui, você que está com a gente, dizer que vocês são o selo do apostolado, né? E a gente só existe porque vocês existem. E isso é uma alegria muito grande no meu coração, tenho certeza que do nosso Bispo Guto, ver cada um de vocês que foi alcançado por essa obra que vem sendo perpetuada. Dizer para vocês que é um sucesso. Nós vamos voltar muito mais forte nos cultos presenciais, né? E milagres e maravilhas e uma igreja mais cheia vai acontecer em todo lugar. Como eu disse aqui em Vitória. Eita! As meninas! As meninas estão tudo aqui. Olha. Eita, que benção!
E a Beijo aí, filho. cachorrinha Tudo aqui, ó. bom? Eita, o dólar tá lá embaixo, ele não pode subir aqui, não. Então, Eu tô perturbando a tua live aí, né? nada que isso, bicho. Jamais. Queria, na verdade, eu estar aí. Brincando um pouco, conversando um pouco. E agradecer mesmo, bicho Guto. Dá um abraço em Sueli, nas meninas, Amém. tá? Muito E obrigado, Jorge. dizer que a gente ama muito vocês. E conta com a gente aqui, sabe, bicho? Conta com a gente aqui mesmo. A gente aqui é um pelotão de fronteira guarnecendo o quartel-general. Daqui para aí não vai problema, não. Daqui para aí vai guarnição. Conta com a gente. Aqui a gente tem uma tropa de elite que está Amém, sendo querido. formada para avançar e servir vocês. E qualquer coisa que vier daqui para cá, qualquer ordem, diretriz, pedido, sugestão, já vai ser considerado como ordem já. Não tem mais nem lero-lero, não tem conversa fiada, né? Então, Amém, o Jorge. senhor é Muito que, obrigado, viu? tá? Um beijo grande. Eu queria que o senhor orasse pela Muito gente. Ora pela maravilhoso. gente. Tá bom, vou sim orar. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, viu? Eu sei que alguns já saíram na primeira que a gente fez, mas era a parte necessária para a gente dar uma continuidade, mas eu creio que acrescentou a vida daqueles que conseguiram permanecer. Mas muito obrigado, viu, pessoal? Amo vocês, crendo numa oportunidade da gente estar junto fisicamente, né? O pastor Jorge já tem Amém. feito convite para a gente e qualquer dia a gente aparece por aí. Vamos crer que Amém, essa amém. situação vai sair logo da nossa nação. Irmãos, eu Amém. aproveitando no final, ora pela nossa nação, ora Amém. pelas coisas que estão acontecendo, não faz pré-julgamento, assim, sabe? Eu acho que é Isso. hora da gente orar pelo presidente, pelos ministros, para que haja Amém. serenidade e a gente acerte o caminho. A gente tem Amém. essa chance de colocar o Brasil para frente. Então, contamos com a sua oração. Sexta-feira eu vou levantar uma oração aqui no Ministério, é dia do trabalho, e a gente vai sacudir essa nação com as nossas orações. Então, convoco você, de alguma forma, para estar junto, beleza? Amém. Vou orar com você agora. Pai Amém. amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse tempo que o Senhor concedeu a nós, Pai. Amém. Que tempo maravilhoso, compartilhando as experiências, vendo o que a Tua palavra fez nas nossas vidas e até chegando a nos emocionar, Pai, por tanta coisa bela que o Senhor construiu. Queremos que essa vida passe para outras pessoas, que Amém. ela seja transmitida e contamos com a Tua inspiração para que isso aconteça. Eu oro pela Amém. vida de cada irmão, Senhor, que o Senhor Amém. guarde a vida deles e aquilo que está escrito no Salmo 91. Amém. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e eles não serão atingidos. É isso que eu declaro sobre a vida de cada um deles, no Amém. nome de Jesus. Nós te agradecemos por você nos conduzir Amém. em triunfo em todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Jorge. Peixe gordo. Obrigado, viu? Beijão. Uma noite Beijão. abençoada Valeu. pro senhor. Igual, Tchau. Jorge. Beijo, Deus abençoe. pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.